pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos o nosso conteúdo, eu quero lembrar de uma coisa bem importante: os hábitos de higiene. Nós precisamos manter os hábitos de higiene indiferente da temperatura. Nós precisamos trocar as nossas roupas, lavar as nossas roupas. Não adianta tomar banho e colocar a mesma meia suja. Não adianta tomar banho e colocar a mesma calcinha ou a mesma cueca. Nós precisamos trocar as roupas íntimas. Para tomar um banho, pessoal, nós não precisamos ter um sabonete chique ou um shampoo chique. O que nós precisamos? De sabão. Qualquer coisa que espume. Porque se usa shampoo, se usa sabonete? Na verdade, é só para o cheiro, mas o que limpa o corpo é o esfregar. Então, nós precisamos esfregar bem a cabeça, lavar os cabelos, para tirar a gordura do couro cabeludo. Nós precisamos lavar bem o corpo, lavar a axila, né, embaixo do braço, para tirar o suor, porque nós temos glândulas embaixo do braço que produzem uma substância que gera o mau cheiro. Não adianta colocar desodorante. Desodorante misturado com asa é a pior coisa, gente, ninguém aguenta. Nós precisamos lavar os órgãos genitais, pessoal. Ali também azeda. Os pés. Nós precisamos lavar bem os pés entre os dedos, secar bem. Se não secar bem os dedos, atrás dos dedos, vai dar um fungo, vai cortar, o que a gente chama de frieira, tá? Então, é necessário ter cuidados. Se vocês têm um par de calçados só, quando estiver quente ou quando tiver vento, coloque o calçado para a rua, para pegar um ventinho, pegar um sol, arejar. Porque quando a gente transpira, que os pés transpiram, molha o calçado. E se a gente não colocar no vento ou no sol, ele vai ficar com mau cheiro. Quem tem mais pares de sapato, põe um no sol e usa o outro. Quem tem um só, quando está em casa, coloca para ventilar. Tá, gente? Esses cuidados já ajudam bastante a manter a limpeza do corpo. Isso é bem importante, porque a falta de higiene traz problemas de saúde, traz problemas de pele, certo? Então, agora vamos passar para o nosso roteiro. No nosso roteiro, o assunto assim é novo, mas não é tão desconhecido. O assunto são evidências da variação entre os seres vivos. Essas evidências, elas estão relacionadas com a seleção natural, que nós já estudamos, né? Nós estudamos a evolução, vocês lembram, né, da evolução que Darwin falou sobre o processo evolutivo, e a seleção natural. A seleção natural nada mais é, né, aquela antiga frase: o mais forte sobrevive, o mais fraco morre. Acontecendo isso, nós temos três coisas envolvidas. Nós temos a variabilidade entre os indivíduos, nós temos a reprodução diferenciada e nós temos a hereditariedade. Então, a variabilidade é quando as espécies precisam de mudanças, quando elas se adaptam aos lugares. E essas mudanças vão gerar características novas, tá? E essas características novas, então, elas vão atuar sobre a reprodução. Os seres vivos, os mais adaptados, né? Os organismos mais adaptados, eles vão conseguir se reproduzir numa determinada região com maior frequência do que os outros. Os outros menos adaptados, eles correm o risco de morrer e não conseguir se reproduzir. E nisso tudo, então, entra a hereditariedade.
Lembram? A hereditariedade são as características. Hereditariedade é passar as características de geração em geração. Então, a cada vez que eu me reproduzo, eu passo as minhas características adiante. Eu vou passando para os meus descendentes, tá? Para as próximas populações. O que são populações? São indivíduos de mesma espécie. Então, se eu tenho moscas, é uma população. Se eu tenho cachorros, é uma população. São indivíduos discriminados, tá? É quando a gente junta, digamos assim, aqueles animais que são iguais. Só as cobras, só os macacos, só as pessoas, nós formamos populações, certo? Pessoal, e assim, ó, lembrando, o organismo ou ser vivo mais forte não quer dizer aquele que tenha mais força, mas sim o mais adaptado, tá? Bom, concluímos aí então essas evidências e vamos começar a origem do universo. Nós temos duas origens, tá? Nós temos o criacionismo e nós temos o evolucionismo. Dentro do criacionismo, nós temos o fixismo. O que é o criacionismo? Eles acreditavam que tudo era criado por Deus. Era a explicação religiosa, tá? A evolução do homem, então, era a teoria de vida vinda por um poder superior. Na criação divina, então, tá? Era o que narrava a Bíblia, na verdade. Dentro do criacionismo, nós temos o fictismo. Fixismo, na verdade, enrolei a língua aí. O fixismo. O que o fixismo fazia? Defendia que as espécies eram fixas, imutáveis ao longo do tempo. Então, o que eles queriam dizer com isso? Que elas não passavam por transformações, que elas permaneciam da mesma forma, tá? O nome já diz, ó, fixismo fixo. Bom, e por último, então, nós temos o evolucionismo. O evolucionismo é uma explicação científica. Eles chegaram a estas conclusões, a ciência, né, chegou a essas conclusões através de hipóteses, de experimentos, de observações que eles foram fazendo, inventando, investigando teorias para explicar, então, a origem e a evolução. O funcionamento do universo eles queriam comprovar e explicar. Essa teoria, o evolucionismo, ela é baseada na teoria de diversos cientistas. Todos tentavam buscar explicações para esclarecer a origem dessas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Teoria, tá, gente? Se vocês, para quem não sabe o que é teoria, a teoria ela é formada por um fato. Uma teoria ela vem para explicar alguma coisa, algo, tá? Algo difícil de ser concretizado. Então a gente faz uma teoria, a gente acha que aquilo aconteceu de tal forma, tá? Eu coloquei esse texto para vocês. Vocês vão copiar ele no caderno, vão colar as figuras, tá? Vão copiando o texto, colando as figuras, vão organizando o caderno de vocês. E depois desse texto, vai ter um quadro que eu coloquei lá para vocês no roteiro, que é para vocês fazer o desenho do quadro, porque aquele quadro é um resumão de tudo isso que vocês copiaram. Fazer o desenho daquele quadro, copiar o quadro e colorir o quadro, tá? Depois dessa parte, então, nós vamos para um outro assunto, que é a teoria sobre a origem do universo. A ideia mais aceita, tá?
pela classe científica, então, por aquelas pessoas que estudam, que pesquisam, é o Big Bang. O que vem a ser o Big Bang? Uma explosão cósmica que existiu há 15 bilhões de anos atrás, certo? Vou parando por aqui. Leiam o texto, porque já deu bastante tempo o vídeo. Dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Se não querem colocar para o grande grupo ver, me chamem no privado. Mas tirem dúvidas, tá, gente? Não esqueça de tirar foto do caderno e me mandar. E exercício eu não deixei por enquanto. É só o texto para copiar e as fotos para me mandar, tá? Cuidem-se, gente, não esqueça que o coronavírus ainda tá aí. Um abraço para vocês, estou aguardando as dúvidas, certo? Tchau!